A lição é número 12. O tema é Vivendo no Espírito, palavra-chave Espírito. Na lição eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto é que andar em Espírito ele começa a partir da nossa conversão e ele vai nos acompanhando até o dia da nossa morte, né? Andar em Espírito é fácil. Paulo diz isso no sentido figurado, né? Não é que você vai ser um fantasminha camarada andando aí de forma espiritual. Mas andar em espírito é o sentido figurado para andar na prática, né, desse espírito. Então, o tema dessa lição ele vai abordar um pouco dos frutos do espírito, vai falar um pouco sobre os dons espirituais e os frutos do espírito, o fruto do espírito, melhor dizendo, né? Então você vai ter lá uma parte que eu separei, que é muito importante você frisar na sua realidade local, que está lá no tópico 3, tá? Que fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Antes, só lembrando que o confronto entre a carne e o Espírito, né? Então, em termos gerais, ele coloca lá que essa é a maior guerra que você pode travar. Quais são as seduções para te tirar do caminho, né? Primeiro, são a questão das falsas religiões, que ele coloca lá, e também pelo humanismo, pelo materialismo. O humanismo e o materialismo, né, eles estão no nosso meio disfarçado ali, né? Então essa questão do humanismo em relação, por exemplo, ao naturalismo, as florestas, os animais, né? Então tem muitas pessoas já no nosso meio que se dedicam muito mais à preservação, a cuidado de animais e plantas do que de pessoas, né? Está ligado a isso, naturalismo, humanismo, e coisificando as pessoas, né? Infelizmente nós estamos vivendo esse tempo da coisificação das pessoas. Então o tratamento é muito desigual em relação ao ser humano, planta e animais, né? E aí, esse ponto que eu queria destacar para vocês está lá no tópico 3, que fala assim, ó: o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, né? Então você deve conhecer alguém aí na sua realidade local que por ter os dons espirituais ele pode achar que ele não precisa andar, né? Não precisa ter nenhum comprometimento com a questão moral. E é aí que o fruto do Espírito entra para revelar em nós, né, as questões morais. Porque você tem um dom de profecia, você tem um dom de profetizar, dom de falar em língua, interpretação, tem os dons espirituais, que é o poder de Deus que potencializa a vida do crente a partir do convertimento, mas na prática, o que as pessoas vão ver, o que vai ficar visível para as pessoas, é a prática do fruto do Espírito, né? Então, é como se o fruto do Espírito estivesse em nós de forma stand-by, né? Então, quando no nosso dia a dia ele precisa ser acionado, ele é acionado, e a partir daí a gente precisa mostrar na prática que esses frutos são gerados em nós. Todo fruto, tudo aquilo que é gerado também gera uma certa dor, gera um certo desconforto, mas é exatamente isso que o fruto provoca em nós, né? Então não é fácil você usar de benignidade com quem não é com você, não é fácil você usar de longanimidade com quem não está com você, e de nós mesmos nós não conseguimos produzir esse fruto. Esse fruto ele é produzido, ele é praticado no momento que nós precisamos, a partir do Espírito Santo que está em nós, tá? Todos aqueles que se convertem, esse é o ponto, tá? Precisa entender que é revelado a eles que existe agora o campo espiritual, tá? É isso que é revelado. E as batalhas, ferramenta para usar nesse campo espiritual, o apóstolo Paulo já falou lá, as armaduras da batalha espiritual. Agora, isso, nesse entendimento, andando no mundo espiritual e praticando, demonstrando através dos frutos do Espírito.
do fruto do Espírito. Então isso é muito importante. Por isso que a gente às vezes vê alguém, estava profetizando e de repente alguém está xingando no trânsito, está fechando alguém. Você fala, mas ainda agora ele não estava cheio do poder de Deus? Pois é, né? Na prática, você não está conseguindo ver o fruto do Espírito sendo gerado, que é o que traz, que é o que expõe a questão moral que está dentro de nós. Né? Quando falamos de algo espiritual, muitas das vezes está relacionado diretamente nós com Deus, né? E ninguém está vendo isso, mas através do fruto eu consigo ver, né, como é que está essa árvore. Não foi isso que Jesus disse? Pelo fruto conhecereis as árvores. Então, esse é o ponto central que eu queria destacar para vocês hoje nessa lição 12. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, sua família, seu lar, sua igreja e toda a sua congregação, em nome de Jesus.